o direito é exatamente essa dialética, né? É o confronto das ideias. E, professor, assim, se nós fizermos aí uma breve incursão sobre a história do sindicato, no mundo, inicialmente, e depois no Brasil, nós chegaremos à conclusão que o sindicato ele nasce ali no século XIX, né, as primeiras associações em meados do século XIX, no seio de um Estado liberal. A burguesia, né, vencedora da Revolução Francesa, ela implanta um Estado liberal no século XIX, gerando uma tensão, né, muito pungente entre a força do capital e a força do proletariado. Então, isso, inclusive, reverbera em doutrinas socialistas, né? Surge ali, naquele momento, o socialismo utópico, né? Com Fourier e Owen, entre outros, né? Naquela coisa assim, Imagine all the people, bem John Lennon. Depois você tem uma visão materialística histórica a partir de Karl Marx, e daí Marx ele dá ali uma receita para a constituição dessas primeiras associações sindicais, de forma a se fazer um contraponto à força da burguesia detentora dos meios de produção naquela época. Muito bem. O século XX, então, iria produzir o estado do welfare state, né, o estado do bem-estar social, precisamente ali após os escombros da Segunda Guerra, né, até durante a Constituição Mexicana de 17, depois a Constituição de Weimar de 1919. E daí, como fica o sindicato, a atuação do sindicato, diante desse tensionamento de forças, né? Essa é a primeira provocação. Porque o sindicato ele surge como fruto desse tensionamento. Só que uma entidade sindical, se ela estiver muito à esquerda do espectro político, isso não vai ser, digamos assim, producente a uma visão de direitos humanos, né? Porque você pode tender a um Estado totalitário. Assim como uma visão de liberdade plena ou uma visão neoliberal, ela também é contraproducente a uma visão de direitos humanos, porque ela tende a gerar extrema desigualdade esta que acaba por resvalar no desrespeito aos direitos básicos atinentes à dignidade da pessoa humana. Então nós precisamos encontrar ali um ponto de equilíbrio. Será que os sindicatos hoje estariam preparados para esse ponto de equilíbrio, talvez afinados aí a uma social-democracia? Ou será que ainda reverbera uma visão assim de esquerda, né? Uma visão assim de o Estado assumir ali o controle de um intervencionismo estatal pleno? Então essa é a primeira questão. A segunda já diz respeito ao Brasil, porque o Brasil, a malha sindical brasileira, ela surge precisamente durante o governo de Getúlio Vargas. Governo este que foi ali, que teve muitas fases, né? Nós temos um governo provisório, sucedido por uma Constituição Democrática em 1934, seguido por Estado de Sítio em 1935 e o Estado Novo a partir de 1937, caracterizando uma ditadura de natureza fascista, ou seja, de extrema-direita. Getúlio Vargas, apesar de ter ingressado na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, Estados Unidos e companhia, ele estava muito afinado a valores fascistas, valores que eram defendidos ali na Itália de Mussolini e na Alemanha de Hitler. Pois então, a estrutura sindical brasileira, ela herda essa visão. Ela acaba se tornando um braço do Estado. Inclusive, na época, a gente tinha até uma forma de financiamento chamada de imposto sindical. O sindicato, que hoje é uma pessoa jurídica de direito privado, à época era uma pessoa jurídica de direito público, né? O próprio sistema de unicidade sindical
ou seja, de apenas termos um único sindicato, né, naquela base territorial, ele também é um reflexo desse modelo fascista, ou seja, aquilo ali era utilizado como uma forma de controle, de forma que o Brasil, ele não ratificou a convenção de número 87 da OIT, que prega inclusive a pluralidade sindical que eu acredito é muito mais afinada a um modelo democrático. O próprio Maurício Godinho Delgado, ele fala em suas páginas que a nossa Constituição Federal de 88, em que pese todo o viés ou base democrática, ele acabou trazendo para seu bojo duas contradições antidemocráticas, que seriam aí exatamente a unicidade sindical, contrária inclusive à pluralidade sindical pregada pela própria Organização Internacional do Trabalho, e também o modelo da contribuição sindical compulsória, que foi revogado aí durante a reforma trabalhista de 2017. Mas, enfim, essa dependência do Estado, esse monopólio, talvez tenha enfraquecido muito a atividade sindical no Brasil. Numa palestra com o professor Gerson Marques de Lima, que é um mestre para nós dois, não é isso, professor Clóvis? Ele disse que, olha, existe um fosso de legitimidade na representação sindical brasileira. E os sindicatos mais representativos, que são os dos servidores públicos, eles representam aí cerca de 15% ou 16% da categoria. Muitos dos nossos sindicatos, eles têm ali um nível de representatividade menor que 10%. Então, isso nos leva a uma contemplação, afinal de contas, o que é necessário para que a nossa estrutura sindical, ela verdadeiramente tenha legitimidade e ela possa defender o interesse dos trabalhadores. A meu ver, nós tivemos muitas mudanças desde a formação dos sindicatos ali na década de 30, especialmente durante o Estado Novo, para o modelo atual e em todos os níveis, desde um nível político a um nível econômico, passando aí pela gestão. Os sindicatos, eles foram engendrados sob a égide de um modelo taylorista-fordista de produção. Então, nessa égide, você trabalha ali com uma massa de trabalhadores que está no mesmo barco. Então, eles naturalmente têm interesses em comum. Ora, quando vem um sistema toyotista de produção, criando sistemas de teamwork, sistemas de trabalhos em equipes, fomentando a concorrência entre as equipes, isso acabou gerando a competitividade no seio das equipes, uma competitividade intergrupal e uma competitividade intragrupal também. Então, esse modelo, bem Adam Smith, de divisão do trabalho, muito explorado no taylorismo-fordismo, ele acaba sendo remodelado no modelo de produção flexível aí do toyotismo, o que enfraquece sobremaneira esse sentimento de união entre os trabalhadores. Então, o que nós estamos vendo é que o nível de agregação, essa liga entre os trabalhadores, ela acaba se tornando muito frágil, muito vulnerável pelo próprio sistema econômico toyotista, que fomenta essa concorrência, essa competitividade entre os trabalhadores. Daí você vem com uma indústria 4.0 e você implode tudo, porque você desconecta completamente as pessoas de um mundo real e as conectam numa tela, as conectam num aplicativo. O professor Ricardo Antunes tem trabalhos fantásticos, ele que é um sociólogo na área do trabalho, ele diz, olha, esses aplicativos, eles estão produzindo uma geração de escravos digitais. E, de fato, nós estamos vivendo uma realidade de escravidão digital, em que as pessoas, muitas vezes, elas ficam à deriva, muitos e muitos casos aí, envolvendo empregadores dessas empresas. Teve um caso há um tempo atrás de uma pessoa que sofreu um infarto,
né, entregador aí de uma empresa dessa de delivery, a empresa não tem um seguro, não há um sistema de proteção, nenhuma pessoa simplesmente morre ali, a míngua no meio fio. E como é que os sindicatos eles podem se adaptar a isso, gente? A mudança é muito rápida. E daí o que nós sentimos é esse fosso de legitimidade, mesmo para categorias tradicionais de empregados, o que dirá para esses trabalhadores uberizados? Né? Então, é uma mudança que é premente e é uma mudança que é muito necessária, mas que talvez esteja sendo obstada pelo modelo. Né? O professor Clóvis falou de 16 mil sindicatos, eram mais na época da contribuição sindical obrigatória. Na hora que cai, é muito estranho isso, porque é um sistema que impõe um só sindicato numa base territorial e você tem um sistema de dissociação que gera milhares de sindicatos. Enquanto em países como a Alemanha, que tem um modelo de pluralidade, você tem algumas poucas dezenas de sindicatos, talvez cerca de 16, que são capazes de parar toda uma indústria, todo um país. Quer dizer, o que o Maurício Delgado falaria, que é a unidade dentro da pluralidade, ou seja, você faz ali, vários sindicatos surgem, mas aqueles que são mais competitivos, mais representativos, aqueles que são mais aguerridos à causa dos trabalhadores, naturalmente, por um processo de seleção natural, eles vão se sobressaindo, vão ficando mais fortes. E isso é o que se chama de unidade dentro da pluralidade. Então, professor, eu gostaria do seu insight sobre todas essas questões. Será que a estrutura sindical brasileira, com esse fosso de legitimidade, com um sistema compulsório, um sistema que deriva de um corporativismo varguista, contrário, a meu ver, a um sistema democrático, que é defendido, inclusive, pela OIT, ele não seria um óbice para que os sindicatos se tornassem ainda mais competitivos e aguerridos no que diz respeito à causa dos trabalhadores? Essa seria aí a minha contemplação. Primeiro, obrigado pela pergunta. Pelas perguntas, né? Foi uma palestra, né? Praticamente. Eu estava tão feliz porque cada coisa que ele dizia era como se a minha mente pisasse num pátio que eu já pisei. Eu estava visitando, né? Visitando coisas que eu li, coisas que eu vi e que eu vejo. Assim, eu vou começar com uma questão que sempre me pegou muito. Você falou do professor Gerson, ele sempre dizia assim: Clóvis, teoria sem prática não tem sentido. Então, quando eu comecei a estudar sindicato, eu comecei a atuar com sindicatos, né? E ver a nível nacional e a nível internacional. Então, a primeira pergunta que ele fez, se eu lembro, pareceu uma coisa do caminho do meio, né? Ele dizia, será que, né? Ele falou e disse, né? Será que o sindicato não está muito ligado a essa coisa de esquerda? A esquerda está ligada ao totalitarismo, mas o sindicato veio com o fascismo? Caminho do meio. Mas, assim, a suposição, quando eu trago para a realidade, é aí que eu comecei a viajar, né? Por exemplo, você tem, hoje, o Brasil está bipolarizado para a eleição a presidente. Mas você tem uma central sindical, por exemplo, que apoia ferrenhamente outro candidato. Já não há uma unidade. Primeiro, tá vendo? Eu gosto de trazer a dúvida, né? Não há unidade. Aí você olha e diz assim, a representatividade. É engraçado que o cara que está representando, que é presidente de um sindicato lá em São Paulo, que inclusive eu tenho muita proximidade com ele é candidato a deputado. Ele na outra, ele foi candidato a senador. Porque ele disse que queria dar um palanque para o candidato lá. Mas você fala de representatividade, o negócio dele, a vida dele todinha é sindical. Sabe quantos votos ele tirou? Precisa de uns 30 mil, 40 mil votos. Ele tirou 360 mil votos. Então, peraí. Vamos olhar aqui. Esse cara tirou 360 mil votos.
É só botar o nome dele, vocês olham lá, só ele que divulga o outro candidato. Aí você bota lá e bota o nome dele e bote lá na eleição. 300, ele agora desceu para federal. Vamos ver se ele não se elege. Porque cada base, eu não sei qual é o trabalho que está sendo feito naquela base, eu tenho que vir para aquele nível do que está acontecendo. Então, já estou te dizendo que nesse caso, esse aí não vai, na bipolarização que está, eu não posso dizer que isso está buscando uma esquerda totalitarista. Né? A história do Vargas também, esse cara é muito apaixonado pelo Vargas, é muito assim, quando você chega ao detalhe, o Vargas, o problema é que havia uma linha que era o Brasil do café com leite, era uma dobradinha, ou era um ou era outro, ele veio num anseio popular, depois foi que veio o golpe. É porque tem que colocar os pingos, né? Assim, né? Historicamente, não tinha, era só assim, Maria para Francisco, Francisco para Maria, né? Hoje é São Paulo, amanhã é Minas. Aí houve uma fraude na eleição dele com o Júlio Prestes e um movimento nacional. Nesse tempo, Vargas era esquerda, pô. Não é não? E o movimento derrubou a direita. E acabou-se a República do Café com Leite. Ele se esgueirou nessas outras linhas, aí vem a primeira coisa, né? O que vai falar de Vargas é o que Vargas em que fase. Porque o Vargas que chega ao poder, que você fala que cria a estrutura do sindicato, que é regulamento em 34, depois reafirma na CLT em 43, o golpe do Estado Novo só foi em 37. Então, que Vargas? Esse Vargas que veio não era o Vargas Mussolini. Era? Porque havia uma totalização entre São Paulo e Minas. Só foi trocado do Rio de Janeiro para São Paulo e Minas. Então, quando o movimento sindical adere a esse cara, ele não está aderindo à extrema direita, estava? Estava? Acho que não. Segundo ponto. Você quer ler o melhor livro que eu já li sobre formação de classe operária? É um livro em 3 volumes, chama A Formação da Classe Operária na Inglaterra, do Edward Palmer Thompson. Ele vai explicando como é que forma. Sindicato, se você for ver a história de sindicato não foi criado pelo Vargas. Sindicato nasce no anarcossindicalismo. É anarquista. Ele nem é de direita, nem é de esquerda, não vem para uma perspectiva totalitária, porque ele não aceita o Estado. Como é que pode? Por isso que é um A e um O, ordem anarquista. Não quer dizer uma desordem. A proposta, se você procurar hoje, pesquisar, ainda tem muitos sindicatos que não teve sindicato que quando autorizaram o registro, eles não se registraram, porque ele não reconhece o Estado, eles entendem que as próprias pessoas podem resolver os seus problemas, e aí foi que nasceram os instrumentos de negociação coletiva, convenção e acordo. O que é? É uma norma heterônoma ao Estado, que é feita pelos trabalhadores e pelas empresas que são particulares, que o direito do trabalho majoritariamente diz a doutrina que é um direito de natureza privada, e que o Estado e a Constituição reconhecem como norma imperativa. Autônoma, porque foi feita no anarquismo. Não foi feita no comunismo. O problema é que é propaganda. O Vargas de 30, que é o que adere ao sindicato, que adere a todos os anseios de minorias, não é o Vargas de 45. Ou principalmente não é o Vargas de 37. Segunda coisa, o sindicato que adere ao Vargas é porque esse Vargas aí, ele era um movimento de insurgência social contra uma elite dominante de 2 estados. Esse movimento social não era ligado ao Estado, ele era anárquico. E você começa a botar os pingos dos is, né? Diz, tem isso mesmo, né? Tem aquilo outro. Aí chega no dia de hoje, como eu falei, tem uns que têm um trabalho ótimo, tem outros que estão no cargo só para ter a estabilidade ou para ganhar algum benefício. Eu disse, tem problemas, eu falei na minha fala. Eu tenho um sindicato que eu atuo lá em São Paulo, dos padeiros de São Paulo. A gente diz para eles, olha, com essa reforma faça o seguinte, faça autorizações individuais expressas.
A gente estava com 25 mil autorizações individuais expressas, de pessoas dizendo que descontasse a contribuição. 25 mil. Veja que tem em Fortaleza aqui gente se matando para ser vereador para tirar 5 mil votos. Cara, tem 25 mil autorizações individuais expressas. Eu, fulano de tal, CPF e tal, trabalho na empresa e autorizo o desconto da mensalidade das taxas cobradas na convenção. É o que eu digo, escuta o que o cara faz e não o que o cara fala. Dizer, sindicato esquerda, não sei. Sindicato totalitarista da época do Vargas, não sei, porque que eu saiba era anarquista. Aí o que aconteceu? Em 1900, o que rolava aqui no Brasil era anarquismo. Você tinha a Central Geral dos Trabalhadores, ela já era multifacetada, ela não era de unidade. É algo hoje que tem nas centrais. A central ela é eclética. A ideia de criar a central era, se passar a convenção, fica o pessoal nas centrais. CUT, CTB, UGT. É eclética. E só dos trabalhadores. Né? Então, quando você traz para essa perspectiva, aí você começa a refletir pontos, né? Então, será que eles são totalitários? Se você chega aqui, aí você abre mesmo na bipolaridade do Brasil. O que o mercado está dizendo sobre os candidatos? Que o atual eles conhecem e o outro conhece também. Por que o mercado aceita os dois? É porque são totalitários? Acho que não. Quando foi criado o PSOL, o companheiro está com a camisa da CUT, né? E tudo é por quê? Porque quando o Lula estava para ser eleito, naquela época, ele fez uma carta aos brasileiros, lembra disso? Dizendo que ele aderia ao mercado, não sei o quê, não foi assim, na época? E o vice dele era um empresário. Então, assim, eu não posso dizer que a perspectiva sindical, hoje, com fatos, ela representa uma esquerda totalitarista. Eu nem sei como é o totalitarismo hoje, porque a China bebe Coca-Cola. O Paulo Ricardo já dizia isso. Do Deng Xiaoping, que está aí alterando tudo para fazer um terceiro mandato. Mas um mandato altamente de adesão capitalista. Né? A Rússia, a discussão russa toda hoje, ela é o quê? De exportar uma revolução totalitária ou é uma questão comercial? De passagem de insumo, de onde passam os canais de oleoduto, de onde passa a parte da produção agrícola de exportação do trigo mundial, o bloqueio da Rússia ao pessoal agora é a questão de energia na Europa. Tem qual é a discussão ideológica? Eles estão falando hoje de pós-globalização. Porque os países estão querendo voltar a fazer as coisas em casa, por causa desse problema que está acontecendo com o chip agora, por exemplo. A Rússia, a China, elas têm o Facebook delas com outro nome, elas têm o YouTube delas, tudo é outro nome, não é assim? Para dizer o seguinte, os outros países estão tudo voltando, está havendo um revigoramento do que era antes da globalização. Quer dizer, a vida ela não é estável, ela oscila na matéria. E assim oscila. Então assim, eu só não consigo encontrar no primeiro momento. Dizer, Clóvis, você pode afirmar que sindicato é símbolo de esquerda. O que é esquerda? Hoje o conflito mundial, né, como havia o plano Truman, antigamente era uma questão ideológica. Hoje é uma questão política, ideológica ou é geopolítica? O que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia é só para aumentar território e domínio mundial do mercado? Entende? Se eu for anacrônico, fica difícil na minha cabeça, entende? Eu não querer ver as coisas em fase, eu não querer ver as coisas no tempo, eu misturo tudo. Aí fica aquele negócio, tutti-frutti, qual é a fruta que tem? Eu não sei. Aí eu digo, é de fruta. Mas não é. Né? Então, primeiros pontos, né? Eu não sei que nível. Quando falam dessa bipolarização hoje, tá nem pegando. O pessoal diz assim, olha, se for o outro lado vai ser bandeira vermelha. Que bandeira vermelha? Nunca fez. Passou 16 anos no poder e não fez. A China bebendo Coca-Cola, a Rússia fazendo Copa do Mundo com shopping, Coca-Cola e tudo mais. É uma visão que talvez não se encaixe. A gente lê as coisas, tem que colocar elas nos tempos.
Mesmo o próprio livro, eu tive com o professor Ricardo Antunes, que eu admiro profundamente, ele fez esse livro antes da pandemia. Eu me lembro, eu fui para uma palestra que ele estava e tudo. Quer dizer, se ele fosse fazer o livro agora, com esses elementos do que aconteceu na pandemia, do que aconteceu depois, o livro vai trazer outra coisa. Alguma outra coisa ele vai trazer, porque mudou. Né? Então, assim, a primeira pergunta, né, eu acho que o caminho é do equilíbrio. Eu acho que o mundo não está ainda bipolarizado. Esteve. Né? Realmente, a quebra do Muro de Berlim foi um negócio que teve um impacto. A queda da União Soviética teve um impacto. O recrudescimento de Cuba teve um impacto. A perspectiva da Venezuela totalmente assim, sofrendo por revés de capitalismo. Não tem quem é que está apoiando uma revolução mundial? Ou talvez esse tema não esteja rolando agora. Né? Então, assim, indo para o que faz, eu não sei se dá para trazer os elementos. Assim, o que eu achei foi que foi muito boa a reflexão, mas ela atropela alguns elementos, entendeu? Que eu acho que não podem ser atropelados. Então, resumindo da primeira parte sindicato não nasce no Estado, ele nasce contra o Estado. É anarquista. Sindicato, quando veio o Vargas trazer o sindicato, era para evitar, ele foi tentando trazer para o Estado, aí criou o imposto sindical, mas ele trouxe, mas o sindicato estava com ele, não porque era de direita, é porque o sindicato via o Vargas como alguém revolucionário contra Minas e São Paulo. Era aquele Vargas. Não é o outro Vargas, porque as pessoas mudam, né? Dizem, dê dinheiro e dê poder a uma pessoa. Muda. Ele mudou. Então, primeira perspectiva, né? Segunda foi sobre representatividade. Não sei se eu estou sendo claro, né? Tá vendo? Eu estou trazendo elementos que eu acho que vocês lembram da escola, né? Diga. Diga uma coisa, o sindicato pelego, ele é de direito? Sindicato pelego. O que aconteceu na Rússia, hoje é visto na Rússia, em Cuba, em China, como capitalismo de Estado. Pronto. Mas entendeu como eu estou falando, se você for falar esse contexto, para você trazer para o contexto de hoje, de totalitarismo, de não sei o quê, às vezes os livros que a gente está lendo tem muita razão, mas a gente tem que colocar no tempo, senão a gente fica anacrônico, né? Cronos é o tempo e é fora do tempo. Por isso que eu digo, eu estou olhando para o que está acontecendo e estou vendo o tempo mudando, né? Quer dizer, não há essa perspectiva hoje na China. Você vê a história da China, é só guerra, guerra, guerra a vida inteira. De destruição, de fome, é um negócio horrível. É por isso que eles admiram tanto, ainda está lá, porque o que aconteceu com a Revolução Popular com Mao Tse Tung foi a primeira vez que eles se uniram. Eles nunca tinham tido isso na história deles. Tem até uns documentáriozinhos legais. Tem um cara que tem um canalzinho chamado Impérios AD, que é uns capacetes. Vocês já viram aqueles videozinhos? Bota lá a história da China. Um toma um, mata outro, toma um, mata outro, mata, 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 mata. Que é isso? É a primeira vez que eles têm 50 e poucos anos de união. Entendeu? É difícil. Tá? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, representatividade. Depende do sindicato. Está havendo realmente, tem a unicidade, mas há uma pluralidade dentro da unicidade. É fato. Às vezes eu penso que o problema do sindicato não tem nada, é como ir para a origem. Eu gosto de ir para a origem. Ele não nasce com o Estado, então acho que ele não morre com o Estado. No sentido que, enquanto tiver capitalismo, a não ser que eu venha para a história do Jean Baudin, que o Estado está atrelado a isso, né? Quem cria a expressão Estado. Mas, enquanto tiver essa necessidade de ter alguém pelo meio, porque um lado é muito mais fraco, e a maioria mais é fraco de negócio, que pode ser perseguido, tem necessidade de sindicato. Sindicato ser de esquerda, não sei, tem várias tendências. Se você abrir a própria CUT, ali o companheiro que está com a luz da CUT, você disser assim, a corrente do atual presidente, é uma corrente, é uma articulação. Aí lá tem a DS, tem várias linhas lá dentro. Várias. Se dentro de uma central eu tenho várias tendências, você imagina eu querer dizer que as 6 centrais, ou o movimento sindical todinho pensa de um jeito? Não pensam.
Agora essa central está dizendo que as outras centrais estão fazendo assédio político porque estão pedindo que deixe de votar no candidato que ela apoia. Quer dizer, é a mesma diversidade que nós temos. Mas quando a gente rotula, a gente perde muita realidade. E na prática o movimento sindical não era para estar nem lá nem cá, é para estar defendendo quem? Os trabalhadores. Se ele avaliar que essa defesa, ele conseguindo ir para o Estado, ele vai fazer melhor essa defesa, ele vai. Se ele achar que não é, ele vai contra. É isso que eu vejo na prática, eles costumaram pensar. E a representatividade, assim, eu tenho muito questionamento pessoal comigo, porque também é uma questão de identidade. Hoje está muito difundido, tudo tem moda, não tem a moda? Você lembra o tempo que tinha aquela bichinha assim, que botava na mão, que ela descia a escada assim, ó? Não era uma moda, né? Passa. Meu companheiro tá com um jeans um dia era uma coisa, né? Agora já vai mudando, agora é o retrô. Agora tá na moda falar, acho que já está até passando da moda, está passando, liberalismo. Mises, né? Tava uma força. Ganhou o Trump, ganhou aqui o atual presidente, ganharam em outros países. O que está acontecendo? Na França, direita perdeu. Nos Estados Unidos, porque lá é assim, direita, republicano, esquerda, democratas. Nos Estados Unidos, direita, perdeu. Chile, perdeu. Então, sabe, a moda não... é essa oscilação, essa dualidade, entendeu? O sindicato, ele representa isso. É para ele representar o interesse da massa a qual ele representa. O que eles acham que é melhor? Por exemplo, se eu sou... exemplo, o atual candidato a governador, se eu sou de uma categoria que lá ele não pode ter sindicato, ele tem uma associação que funciona como sindicato. Como juiz, não pode ter sindicato, mas eles têm associações poderosíssimas que funcionam como sindicato. A AJUF, a ANAMAGES, a ANAMATRA, poderosíssimas. É melhor para o cara, se tudo deles é em cima de lei, por causa da legalidade distrito administrativa, ele ser deputado, não é isso não? Senador, por quê? Porque ele vai mexer em lei. E já um sindicato de base, comerciários, outros, padeiros, processamento de dados, ele vai avaliar quanto da força dele ele vai gastar para ir para o Estado e quanto ele precisa estar perto da massa. Então, há uma necessidade de uma melhor administração, gestão em algumas entidades e organização? Já há bons casos, o doutor Jess fez inclusive um texto sobre isso, né? Bons casos do movimento sindical? Muitos. Mas há uma crise muito grande de identidade decorrente dessa última moda de liberalismo. Todo mundo só quer ser empresário, rico, empreendedor. Mas ele esquece que para ele ser detentor do capital, ele tem que ter o capital. Por que vocês acham que a Empíricos, Primo Rico, essas grandes empresas que ficam divulgando na internet para você ficar rico investindo, estão demitindo de 200, 300 pessoas de uma vez? Não é isso que está acontecendo? Porque, como eu disse, como o mercado está em baixa, é difícil pegar gente para botar dinheiro lá. Ele fica dando custo, não sei o quê, e você gastando seu dinheiro. Mas no final das contas, no frigir dos ovos, é porque você tinha que entender que para você fazer capital, você tem que ter capital. Como eu falei, olha, venha ganhar dinheiro em fundos imobiliários, diz assim na internet. Mas como eu falei, para ter R$1.000 num fundo imobiliário, mais ou menos, tem que ter 129 mil aplicado. E a maioria das pessoas está 129.000% endividado. Aí a moda cai, entendeu? Claro que a moda cai. Por quê? Porque a pessoa se situa. Aí como é que um cara, que a cabeça dele está aqui, tem estudante que quando ele chega no último semestre, ele, de direito assim, que ele já se porta mais do que um ministro. É uma marra, meu amigo. Aí 2 anos depois, 3 anos que ele se forma, que tirou a OAB, aí ele chega assim bem bonzinho. Olha, esse menino fala desse jeito, a voz dele mudou. Até a voz muda. Né? Então, há uma crise de identidade. Muitos trabalhadores, diante dessa moda, dessa coisa massiva, não é isso? Do marketing e tudo, falando de riqueza, de tudo, faz com que muita gente não queira enxergar
que não está na posição de detentor do capital, mas está na posição de quem vende a força de trabalho para trabalhar. Aí o cara, ele não quer se associar a nada que tem a ver com o trabalho. Ele tem a vergonha. Por quê? Porque ele quer ser visto como algo que ele não é. Então, essa questão de identidade, fora a dificuldade que o sindicato tem, dificulta muito você se aproximar, o cara ir para um movimento. Antes, quando estava na moda essa coisa mais dos trabalhadores, eles tinham ícones dentro de casa de trabalhadores que venceram. Um anarquista, por exemplo, Tropotsky, sua vida fazendo movimento, sendo proibido, sendo preso. Os caras andavam com camisa desses caras. Mas só que não está na moda. Há uma crise de identidade também. Não sei se vocês concordam comigo, entende? É muito difícil você chegar para o trabalhador, quando o trabalhador, na cabeça dele, se confunde a condição que ele está com o que ele quer ser. Por mais que ele queira ser o patrão, ele ainda está na posição de empregado. Aí ele fica agindo como se fosse patrão. Aí os companheiros aqui do sindicato vão chegar e vão ter dificuldade, não vão de convencer uma pessoa como essa. É difícil. E ele não está sentindo. Por que ele não sente muito? Porque ele tem crédito, ele tem dinheiro, ele tem uma moto. Quase você não vê mais um trabalhador trabalhar de bicicleta. Como eu disse, ele está 129% endividado, brincando aqui. E ele confunde. Confunde o que ele tem no momento com o que ele é. Então, esse é outro aspecto social. Se eu fosse escrever sobre, tinha que misturar sociologia com psicologia, porque a psique do trabalhador está afastada. Quando você tem um trabalhador mais consciente, é diferente. Os companheiros do sindicato sabem, falam, rapaz, você sabe, a sua condição aqui é difícil, você não pode falar sozinho, porque o cara vai te despedir, fala com a gente, vamos tentar chegar lá, né? Aí ele começa a entender, mas se não, ele joga contra. Então, estou trazendo mais dificuldades que eu acredito que sejam dificuldades mundiais. Mas o mundo, como dizia o Bob Dylan, o mundo está mudando. Sempre está mudando. Obrigado. É isso, mais ou menos. Excelente esclarecimento, professor Clóvis. E muito obrigado aí por lançar luzes nessas questões, né? São questões que dizem respeito a temas, a um debate muito atual. De fato, o movimento sindical ele surge ali no século XIX, né? Nós temos anarquistas como o Bakunin. O próprio movimento marxista, ele não tinha uma grande reverberação no século XIX. Deixa eu só dizer uma coisa, só esse detalhe. O Marx era tão legal que o hino da Internacional Comunista ele era cantado pelo Marx, pelo Proudhon, era pelos dois. Mas a história sempre é contada por quem ganha. O que aconteceu? Por que o Marx, o pessoal fala que o Marx deixou de trabalhar e passou a vida toda na biblioteca para escrever o que ele escreveu? É porque ele estava na secretária do Partido Comunista, quando ele fez lá o manifesto e tal, aí eles conseguiram tomar o poder num lugar. Pouco tempo depois, eles perderam o poder. Aí ele ficou inquieto. Como é que pode a maioria ser subjugada pela minoria? Com tudo na mão, eles têm essa divisão. Aí ele passou o resto da vida estudando para tentar entender os livros do Marx. A vida dele basicamente é isso. Ele passou o resto da vida estudando para tentar entender uma coisa que logicamente não tinha como dar errado, né? Unidos os mais vão vencer os menores. E perde. É isso, o livro dele é isso. Ele diz, rapaz, perde. Porque aí ele fala de fetichismo, de não sei o quê. Ele se perde. Aí ele juntou essa questão. Ele disse, e agora? E aí, como é que a gente faz? Morreu e não conseguiu concluir a obra, né? Ele só conseguiu publicar o primeiro, da série de 3 do Capital, né? Então, quer dizer, mas um esforço que eu acho legal do Marx é esse, ele levou uma vida real, sincera, se enfurnou dentro de uma biblioteca e foi escrever para tentar entender por que é exatamente o que ele está discutindo hoje. Por que é que a maioria, que era pela quantidade era para ganhar, perde para minoria dentro desse sistema. Aí ele começou a mostrar todos os processos que estão dentro da cabeça das pessoas.